paz a todos, que Deus continue abençoando as nossas vidas. Estamos de volta e desta feita estudando a carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. No último vídeo nós tratamos da primeira carta de Paulo aos Coríntios e hoje veremos quais os objetivos desta carta, dessa segunda carta aos Coríntios, né? Qual o propósito desta carta? Vamos abordar o propósito também de Deus em meio ao sofrimento. Vamos ver também quais os objetivos desse estudo que iremos fazer. Peçamos então direção a Deus para esse estudo. Senhor Deus, nos dê da sua direção, da sua graça, para que estudemos a sua palavra com temor, amor, e que possamos entender e extrair lições para a nossa vida nos dias de hoje. Deus, que todo mal seja repreendido e que a tua bênção seja sobre nós. Amém e amém, Senhor. É bom estudar a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e 17. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e 17, que nos diz o seguinte: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso corpo exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ainda que estejamos nesse corpo físico limitado, corruptível, há em nós o Espírito do Deus vivo, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos dá graça dia após dia para que vençamos. E como cristãos, como seguidores de Cristo, entendemos que todas as nossas lutas, que todas as nossas tribulações, ela cumpre um propósito divino, ela cumpre um propósito eterno e que no final, na eternidade, entenderemos todas as coisas. E lá, no tribunal de Cristo, seremos recompensados por todos os nossos serviços, por toda a luta nesse mundo enfrentado, por causa do amor a Cristo Jesus. Vamos à lição aplicada desse texto. A segunda carta de Paulo aos Coríntios está cheia de profundas emoções e sentimentos. Nesta carta, ele revela quem verdadeiramente era, ele se revela, ele se esclarece mais ainda, e o que transbordava em seu coração. Em meio às aflições e desapontamento, o apóstolo Paulo descobriu que as forças que precisava, repito, as forças que ele precisava, ele descobre que vinham de quem? Do Pai das misericórdias, do Deus de toda consolação, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, que ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Ele aqui entende, ele expressa que todas as suas forças, todo o seu ânimo, toda a sua motivação vem de Deus, o nosso Pai. Avançando, nós temos os objetivos desta lição. Quais os objetivos de estudarmos a segunda carta aos Coríntios? O primeiro objetivo é a gente entender que o poder de Deus é manifesto por meio da fraqueza humana. Um outro objetivo é que precisamos entender que, como cristãos, devemos sentir-se consolados pelo cuidado de Deus em meio ao sofrimento. Em meio ao sofrimento, Deus ele não desampara os seus. Deus não desampara os seus filhos, os seus servos. Compreender também que devemos ajudar a suprir
as necessidades materiais dos outros, né? Um ao outro. Fomos escolhidos por Deus, fomos escolhidos por Cristo Jesus para que ajudemos um ao outro como podemos. Cada um faça aquilo que sabe fazer. E a Bíblia nos revela que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tem uma curiosidade também. Você sabia que fazem muita confusão com o trecho do capítulo 3, versículo 6 de 2 aos Coríntios? Fazem uma confusão total. Aqueles aversos ao conhecimento teológico dizem que esse versículo se refere à letra mesmo, o conhecimento. Quando, na verdade, se nós estudarmos todo o capítulo, vamos entender que ele se refere à lei que punia com morte. Vejamos. A letra mata. A letra mata. O versículo deixa isto. 2 aos Coríntios, capítulo 3. 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 6, que diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Esta referência à letra aqui não é ao conhecimento teológico, filosófico, não. Esta letra que mata é a lei. A lei que punia, né, com morte, né? As sentenças, as suas penalidades, a lei mosaica era severa. E não é à toa que as Escrituras nos assegura que pela lei ninguém foi salvo. Por isto Jesus se manifesta como sendo a salvação para os de antes, os daquela época e os dos séculos vindouros, né? No Antigo Testamento era comum matar aqueles que não obedeciam à lei, porque a antiga aliança era de condenação, mas a nova aliança é de salvação e justiça em Cristo Jesus. Podemos ver a manifestação da aplicação da lei em João no capítulo 8, quando uma mulher é pega em adultério e os escribas e fariseus levam até Jesus, dizendo que na lei nos manda Moisés que tais sejam apedrejadas. E o Senhor o que diz? Ali Jesus manifesta a graça, o favor imerecido de Deus e diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Esta fala de Cristo significa dizer que ele não estava sendo complacente ao pecado daquela mulher, mas que na graça o pecador tinha a oportunidade de se arrepender e ser perdoado por Jesus Cristo e viver uma nova vida. Vemos em Atos, no capítulo 20, versículo 28, que nos diz: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então Jesus redimiu a todos quanto creem, a todos quanto confiarem. Hebreus, no capítulo 7, versículo 27, que nos diz assim: que não necessitasse, como o sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso se fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Então nós aprendemos aqui que a lei a que se refere, que a letra que mata, esta letra que mata é a lei mosaica, a lei severa, a lei sem misericórdia. Pecou, era punido com morte. Na graça, pecou, tem a oportunidade de confessar, se arrepender e receber o perdão daquele que é o nosso advogado, o nosso Salvador. Vamos à leitura bíblica. A leitura bíblica, 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Só relembrando que estamos numa escola bíblica, né? Estamos numa escola bíblica.
2 aos Coríntios capítulo 4, versículo 7. 2 aos Coríntios capítulo 4, versículo 7 até o 11. Leiamos. Diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Nós vivemos esse verdadeiro altos e baixos. O cristão que segue as pisadas de Cristo enfrentarão a mesma oposição que Jesus sofreu. Sofrerão as mesmas perseguições, porque o nosso alvo não é o poder desse mundo. O nosso alvo não é este mundo. O nosso alvo é o céu, a eternidade com Jesus Cristo. E aqueles que trilham o mesmo caminho, o caminho daquele que carregou a cruz até o fim e deixou nessa estrada as marcas de sangue, sinalizando para os seus discípulos, sinalizando para os seus servos, o caminho vai ser difícil, o caminho vai ser doloroso, vocês serão atribulados, vocês serão perseguidos, vocês serão até abatidos, mas nada disso vai destruir vocês, nada disso vai desanimar vocês, nada disso vai fazer vocês voltar atrás ou pensar em voltar atrás. Porque em todas estas coisas, irmãos, nós seremos mais do que vencedores se estivermos em Cristo Jesus. Esta carta de 2 aos Coríntios, ela foi escrita no ano 57 depois de Cristo, né? No ano 57, quando Paulo ainda estava lá na Macedônia, né? Possivelmente lá na cidade de Filipos, que é norte da Grécia, né? Também foi após ser escrita a primeira carta. Na realidade, não foram apenas 2 cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Foi em média aí umas 4 cartas, porém 2 foram desviadas ou extraviadas, né? Até hoje não se sabe para onde foi parar as 2 cartas que Paulo também escreveu para a comunidade de Corinto, né? Ninguém sabe qual foi o propósito também de alguém extraviar essas 2 cartas. E não se sabe também ao certo os assuntos dessas 2 cartas. Mas sabemos que o propósito de Paulo era consolidar a igreja de Corinto, apontar para a igreja de Corinto os seus acertos e os seus erros e instruí-los conforme o evangelho do Cristo vivo e ressuscitado. Nós vemos em Atos, no capítulo 20, um registro em que Paulo voltou para Corinto, né? Ele voltou para Corinto, na Grécia, para uma visita e ficou lá 3 meses antes de voltar para a Macedônia. Porém, essa breve visita, depois ele fez outra visita, que levou lá 18 meses. E esta última não foi bem sucedida, não. E ele mostra a sua tristeza. Vamos ver? 2 aos Coríntios 2, versículo 1. 2 aos Coríntios 2, 1, que diz assim: isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Então ele está triste, ele ficou triste, alguma decepção, né? Alguma decepção ele sofreu lá em Corinto, porque, como eu já disse em vídeos anteriores, a igreja de Corinto era uma igreja problemática. Imagina causar tristeza para um apóstolo tão compromissado com a verdade, com um evangelho puro, com um evangelho poderoso. Um apóstolo que leva esse evangelho aos gentios, aos pagãos, a povos de outras nações que talvez, na visão judaica, indigna de receber tamanha instrução. E o apóstolo ele não olha, ele não faz
essa distinção, essa acepção de pessoa. Ele olha com o mesmo olhar do Cristo vivo, lá da cruz, que morre por todos e não por alguns que defendiam só simplesmente a sua religião, uma lei mosaica. Embora uma viagem posterior não esteja registrada em Atos dos Apóstolos, Paulo escreveu 2 aos Coríntios, que ele pretendia viajar para Corinto pela terceira vez. Podemos ver em 2 Coríntios 12, 14, eis que estou pronto para pela terceira vez e ter convosco, e não vos sereis pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Então isso mostra que o apóstolo Paulo, ele fez uma terceira viagem, ele pretendia uma terceira viagem para Corinto, né? E desta a quarta, né? E que veio a quarta carta, e que essas duas últimas até hoje não se tem acesso. A maioria de muitos estudiosos e muitos comentaristas, né, da teologia, da Bíblia, né, diz que após essa breve visita de Paulo, ele escreveu uma carta aos Coríntios, a qual foi preservada, né, mas que ficou conhecida como uma carta severa, né, segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 3, 4, e escrevi isto mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-se, confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que abundantemente vos tenho. Quem ama, às vezes fala severamente. No momento, quem ouve não a recebe como se fosse amor, né? Tá maltratando, tá... Imagina o apóstolo Paulo escrevendo pesado e chorando, escrevendo pesado para aquela igreja, para colocar eles na linha, para ensinar a direção certa que eles deveriam seguir. Sair da direção do erro, da apostasia, do engano, da idolatria, da promiscuidade, das contendas, das dissensões, para um caminho que levasse à unidade da fé em Cristo Jesus. Também nós vemos em 2 Coríntios 7, 8, que diz assim, portanto, ainda vos contristei com minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por um pouco tempo. Então, Paulo escreveu cartas que provocou tristeza na igreja de Corinto. Você já ouviu pregação que já lhe deixou triste? Já recebeu repreensão que lhe deixou triste? O propósito era tão somente provocar um arrependimento sincero. Se lhe levou a ficar triste, isto prova de que ainda existe em você um sentimento de arrependimento e de reconhecimento que falhou, que errou e que estava precisando aquilo mesmo. Às vezes, pastores responsáveis, eles vão pregar o evangelho com muito amor, vai contristar, vai entristecer muita gente, porque a mensagem de Cristo, a mensagem da renúncia, a mensagem, irmãos, de renunciar a si mesmo, ela é dura, ela dói, primeiro no pregador e dói também naqueles que ouvem, mas vai produzir arrependimento sincero e em consequência produz a salvação. Tito, o mensageiro que levou essas cartas, após alguns dias retornou com notícias que alegraram muito o coração de Paulo. Nós podemos ver em 2 Coríntios 7, versículo 6 até o 15, onde Tito vai levar e ele vai dizer, Paulo vai dizer, Deus que consola os abatidos, me consolou com a chegada de Tito. Tito trouxe boas informações agora da igreja de Corinto, né?
Porque quem é da salvação acata a repreensão de Deus, acata a repreensão dos servos de Deus para o bem, para o crescimento, para a saúde espiritual. Então, nesse período iniciou-se a segunda carta aos Coríntios, né? Onde Paulo demonstrou sua gratidão, escrevendo sobre o ministério da reconciliação, o consolo de Deus em meio ao sofrimento e a defesa de seu apostolado contra os falsos apóstolos e outras orientações também que ele traz necessárias para a igreja local. Esta carta é menos sistemática, ela não traz assim uma ordem cronológica, uma ordem bem sistemática dos assuntos. Não há uma ordem lógica também de seu texto e na sua estrutura, não há. Porém, com um pouco de calma, podemos estudar assuntos por assunto e perceber que instruções poderosas Paulo deu para esta igreja. E nós organizamos os principais temas abordados na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Quais são eles? No capítulo 1, Paulo trata de gratidão à consolação de Deus. Nos capítulos 5 e 6, Paulo fala do ministério da reconciliação. Nos capítulos 8 e 9, Paulo vai tratar sobre oferta feita para os pobres da igreja de Jerusalém. No capítulo 10, Paulo vai tratar da defesa do seu apostolado. Muitos atacavam o apóstolo Paulo e duvidavam do seu apostolado ou não o reconhecia como apóstolo de Cristo. No capítulo 11 e no capítulo 12 também, ele alerta sobre os falsos profetas. E já existia nesta época, irmão, não é novidade nos dias de hoje, desde a era apostólica já existiam os falsos profetas e eles nasciam do seio da igreja, do meio da igreja se levantava os opositores para tentar impedir o crescimento da obra, para impedir até mesmo as mensagens dos apóstolos de serem compreendidas pela igreja do Senhor. Já no capítulo 13, Paulo vai falar dos sofrimentos e últimos avisos aos coríntios. Dentro desta carta, seria possível notar os problemas encontrados agora na igreja de Corinto? Vimos no primeiro vídeo sobre a primeira carta aos Coríntios, dos problemas lá encontrados. Agora, nessa segunda carta, quais eram os problemas ali encontrados? Então, eram diversos, continuava. Eu repito, Corinto era uma igreja problemática. Alguns pastores dizem, nossa, eu tenho um problema na minha igreja nos dias de hoje. Porém, precisa saber que os problemas da igreja de hoje não se comparam com os problemas da igreja de Corinto. Sei que temos aí um abismo histórico muito grande, né? São centenas de anos distantes, né? Temos também o abismo cultural, vemos lá a cultura daquele povo onde ele estava inserido, o abismo geográfico também, a região em que eles moravam, residiam. Temos também o abismo linguístico, né? A língua em que eles falavam e tantos outros abismo também religioso que pairava naquela época e tem esse distanciamento das culturas e das religiões do presente século. Então, dentre os problemas encontrados nesta segunda carta na igreja de Corinto, podemos destacar a fraqueza espiritual que envolvia o povo. E por que esta fraqueza espiritual? Eles não entendiam e por isso Paulo vai precisar escrever. Eles não entendiam acerca das angústias, das tribulações e sofrimento que eles estavam vivendo ou sofrendo por servir a Cristo. Algumas pessoas, por não entender, acabam se sentindo fracas espiritualmente, porque na caminhada encontra angústias, tribulações, sofrimentos, rejeições, calúnias, perseguições, né? Oposições, e não compreende que é por causa do serviço a Cristo. Quando o cristão passa a compreender, ele vai perceber que tudo isso vai cooperar para o seu bem, para o seu pleno desenvolvimento da sua comunhão com Cristo Jesus. Podemos também perceber
que Paulo escreveu no capítulo 2, versículo 17, que havia muitos falsificadores da palavra de Deus. Segundo aos Coríntios 2, versículo de número 17, que diz assim: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Olha que coisa linda. Paulo está dizendo: eu tenho minha consciência tranquilo, como quem vai prestar conta a Deus, que tenho pregado com sinceridade, com verdade, aquilo que o dono da igreja quer que seja ministrado. Quem é o dono da igreja? É o Senhor Jesus. Jesus é o Senhor, o dono da igreja. Alguns falsos apóstolos também permeavam o trabalho de Corinto. Opositores palestinos estavam se infiltrando nas igrejas, né? Impondo aos irmãos seguir os costumes e as tradições judaicas. Esses eram contra a autoridade, e contra o apostolado de Paulo. Então, esses opositores que tentavam a todo tempo colocar, incutir na mente das pessoas para não reconhecer seus líderes, para não respeitarem os seus pastores, para não respeitarem o apostolado de Paulo, o título qual o Senhor deu para ele, né? No capítulo 12, versículo 20, veja bem o que é que Paulo vai dizer. 12, 20, presta atenção na parte B desse versículo. Porque receio que quando chegar, vos não ache como eu queria, e eu seja achado de vós como não quereis, que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detratações, mexericos, orgulhos e tumultos. Existia essas diversas, e o apóstolo Paulo temia que quando chegasse ali não houvesse todas essas pendências: a inveja, a ira, a porfia, o orgulho, as detratações, os mexericos, que não é novidade, é de muitos séculos, há muitos que é dados para estas coisas, os tumultos entre eles. Tumulto, irmão, não é ficar alguém querendo passar, não. Os tumultos é estar criando questões bestas, loucas, criando fábulas, criando crendices e tumultuando o trabalho. Tanta coisa para focar, tantas vidas para ganhar, e muitas vezes algumas pessoas ficam focando em coisas mínimas. Ó como ele senta, ó como ela senta, ó como ele anda, ó a roupa dele, ó o cabelo dele, e assim vai seguindo. Muitas vezes questões bobas que não levam à edificação, ao crescimento nenhum da obra de Deus. Como servos de Deus, devemos ter um comportamento, um testemunho, que o nosso falar, o nosso vestir, toda a nossa procedência seja para a glória de Deus, que agregue, que fortaleça, que anime, que levante caídos e não isole quem está fraco, ou que até mesmo assumamos uma postura daquele que não ajunta, mas que espalha. Deus tenha misericórdia. Os tumultos também existiam entre eles, mas que eles estivessem unidos na fé e no amor. Quando o amor, irmão, o amor está em nós, somos envolvidos pelo amor, logo as nossas atitudes firmes de misericórdia são carregadas de misericórdia. E quais foram os conselhos do apóstolo Paulo para essa igreja que está sofrendo agora, que não está entendendo também o seu sofrimento por amor a Cristo, e esta igreja que ainda conserva problemas antigos, problemas que nem mesmo entre os ímpios se via. A gente vai ver isso no capítulo 5, lá de 1 Coríntios. Problemas que nem mesmo entre os ímpios, entre os gentios tinha, e tinha lá na igreja de Corinto. Quais foram as orientações? Paulo confrontou, mas é bater mesmo com firmeza, as calúnias, a deslealdade dos falsos irmãos, condenou suas atitudes carnais. O que é condenar? É repudiar mesmo, é repreender, não está certo, não está certo.
Por enquanto vai odiar, vai ficar chateado, né? Como nós usamos, vai ficar inchado, mas se for da salvação, vai se chegar para a porta estreita, né? Ele condenou, ele exortou, repreendeu os carnais, as atitudes carnais, enfrentou os falsos apóstolos, que tinha também aqueles que se faziam de apóstolo e enganava muito a igreja do Senhor. E esses falsos apóstolos tinham por objetivo corromper a verdade do evangelho, ensinando coisas que não fazia parte das doutrinas fundamentais da fé cristã, não fazia parte dos ensinos daquele que morreu na cruz, né? E esses ensinos não eram os mesmos que Paulo pregava. Então ele agora vai combater esses falsos profetas com esses ensinos malignos, né? E ele pregava com toda a sinceridade e dedicação. Paulo também foi perseverante na exortação. Ele perseverou exortando, mesmo muitas vezes alguns continuando até piores, mas ele conservava, né, a exortação, porque como servos de Deus, ministros do seu evangelho, não podemos afrouxar, não podemos amolecer, não podemos baixar o cajado. Precisamos continuar com ele na mão, precisamos continuar exortando, instruindo, né, para que a igreja de Deus seja aperfeiçoada em Cristo Jesus. Então ele perseverou, pregando com toda a sinceridade e dedicação. E o Paulo, ele foi perseverante na exortação e na palavra da verdade, pois acreditava que é somente, e é o que nós acreditamos, que é somente a verdade de Deus, a verdade do evangelho, tem poder para libertar o pecador. É o Espírito de Deus, através da palavra, da pregação, que convence o pecador dos seus pecados e leva ele ao arrependimento sincero. Paulo ensinou os irmãos de Corinto a perdoar. Para que perdoar? Para não serem vencidos por Satanás, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que eu tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Para que não sejamos vencidos por Satanás. Então, o perdão, olha que coisa linda. O perdão como um escudo poderoso para vencer a Satanás. Quando se libera o perdão diante de Deus, nós somos blindados e o mal, ele não tem poder de atacar, de oprimir. Quantas pessoas estão oprimidas pelo ódio? Quantas pessoas já foram vencidas por Satanás por não estar liberando o perdão? Não é verdade? Por isso muitas vezes fracassadas espiritualmente, porque não liberam o perdão, não abrem o seu coração. Quando liberamos perdão, somos agraciados pelo Deus Todo-Poderoso. Somos perdoados também por Deus, e perdoados por Deus, usufruímos desta comunhão, experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nosso Deus. Paulo, ele nos considerou, ele nos chamou, ele considerou como embaixadores de Cristo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, que diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Como embaixadores temos o poder de reconciliar pessoas a Cristo. Olha que coisa linda. De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Isso é poderoso. Como embaixadores de Cristo, para que através deles os homens se reconciliassem com Deus. Paulo orientou que eles se purificassem também, outra orientação, se purificassem de toda a imundícia da carne e do espírito também, aperfeiçoando a santificação no Senhor.
Segundo aos Coríntios 7:1, ele diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, é preciso a santificação completa do corpo, da alma e do espírito, né? Vivemos esta plena comunhão com o Senhor Deus. Nos capítulos 8 e 9, Paulo advertiu os irmãos a ajudarem aqueles que não tinham exercido, né? Não estavam exercendo a generosidade para com o próximo, né? Ele estava ensinando os irmãos a exercer a generosidade uns para com os outros, ajudar uns aos outros, independente de qualquer coisa. Além do mais, Paulo também ensinou que não vale a pena sofrer. Paulo ensinou que vale a pena sofrer por amor à obra de Deus. Vale a pena sofrer calúnias, vale a pena sofrer perseguições, vale a pena sofrer rejeições pelo amor à obra de Deus. Porque Cristo está vindo para recompensar cada um segundo as suas obras, né? Mesmo enfrentando momentos de angústias e sofrimentos, como podemos constar em 2 Coríntios 12, 9 e 10, Jesus jamais nos deixará sozinhos. O apóstolo Paulo sentiu satisfação em sofrer por amor a Cristo, reconheceu que mesmo na fraqueza, Jesus estava aperfeiçoando o seu poder. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10, olha que passagem linda. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando eu estou fraco, então sou forte. Há muitos que não suportam as lutas. Qualquer perseguição já pensa em parar, qualquer repreensão já pensa em desanimar, vou mudar de igreja porque foi repreendido, porque foi chamado a atenção, porque foi disciplinado, porque de repente está precisando da repreensão, aí não, foi pesado e pensa em desanimar, está fraco porque foi o pastor, está fraco, foi o irmão da igreja. Não, irmão, por amor a Cristo, devemos sofrer tudo e ainda glorificarmos ao Senhor, porque mesmo no sofrimento não estamos sozinhos. Cristo nos dá da sua graça. O que é graça? Graça é o favor imerecido de Deus, o favor imerecido do Salvador. Podemos fazer uma outra perguntinha. Quais ensinos podemos extrair de 2 aos Coríntios para a igreja do presente século? Será que tem ensinos que podemos extrair? Tem, e são muitos. Ensinos para a igreja atual. Aprendemos nesta carta que sempre devemos amar os nossos irmãos, mas isso não quer dizer que devemos ser convenientes com os seus erros. Amar não é passar a mão pela cabeça. Eu conheço muita gente que são falsos no amor, que são hipócritas no amor, porque o amor é só de palavras, porque as pessoas a quem elas amam estão no erro, mas elas preferem se opor a quem está certo do que a quem está errado. A gente pode repreender, chamar atenção, discordar, né? Não importa que seja mãe, irmão, filho, genro, cunhado, sobrinho, seja quem for, esposo, esposa, está errado, não vamos apoiar. Amar não é ser complacente com o erro, amar não é concordar com o erro. A gente ama pessoas e se opõe aos erros delas, né? A gente pode amar as pessoas e odiar. O que é odiar? Ódio aqui não é de ressentimento, ódio no sentido de se opor, não gostar, rejeitar, né? Sentir nojo das obras daquela pessoa,
não comungar, né, com aquelas obras erradas daquela pessoa. Amar é amar. Como Deus ama a gente, ama o pecador, mas aborrece o pecado. Então, Paulo se preocupava muito com os irmãos de Corinto e nem por isso deixou de exortá-los. Mas eu me preocupo, eu tenho medo de chamar a atenção e ir para o mundo. Eu tenho medo de dizer que isso está errado e a pessoa desanimar. Irmão, é melhor você ser com amor, falar a verdade para esta pessoa, ainda que de repente ela se entristeça, se revolte, mas pelo menos você fez a sua parte de advertir contra o erro, contra o mal, o engano, a desobediência, do que de repente a pessoa está do seu lado se amando e de repente ela perecer, não é verdade? Então é melhor demonstrar o amor corrigindo, repreendendo. Então Paulo exortou ele e às vezes até entristecendo mesmo, né? Entristecendo, mas também entendendo que a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. Segundo aos Coríntios 7, 8 até o 10, que diz assim: portanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por um pouco tempo. Agora, folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois foste contristado segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Olha, então, a palavra confrontou, causou tristeza, foi para arrependimento, provocar arrependimento. Falou muito pesado, pois bem, para provocar arrependimento. Esse é o propósito. Mas a angústia, a alegria que o mundo produz é para tristeza eterna. E a tristeza desse mundo gera morte também. Gera morte. Então, que possamos entender o propósito de todas as coisas. Em nosso meio, certamente, há pessoas, e claro, nós somos testemunha disto, de pessoas que não acreditam na nossa chamada. Existem pessoas que não levam a sério a nossa chamada. Você já foi confrontado por alguém que não acredita na sua chamada? Que não crê? Isso não é problema. Paulo enfrentou isto. Jesus também enfrentou isto. Procuram também de alguma forma fazer com que desanimemos ao ponto de desistir daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Também vimos que o apóstolo Paulo, em meio a essas adversidades, ele pôs à prova o seu apostolado e se defendeu também. Não é errôneo se defender. Paulo se defendeu com argumentos firmes, revelando as suas experiências mais profundas que ele tivera com Jesus Cristo, né? Ele também falou de forma velando pelas almas que ali eram enganadas pelos falsificadores da palavra de Deus, não fazendo acepção de pessoas, mas amando a todos igualmente. Atender uma chamada específica de Deus é estar disposto a sofrer perseguições. Está, pois, disposto? Ser chamado por Cristo é justamente isto. Você vai sofrer perseguições, calúnias, angústias, traições. Está preparado para ser traído por pessoas que você confia, que você não esperava, né? Também. Mesmo assim, é preciso ter a certeza de que Deus cumprirá em nós os seus propósitos, se estivermos debaixo da sua perfeita vontade. O sofrimento, ele tem um propósito. Talvez você esteja assistindo agora esta aula, esse vídeo, esteja dizendo: eu estou enfrentando perseguições em casa, na rua, no trabalho. É por amor a Cristo? Sinta-se feliz porque você está sendo coparticipante dos sofrimentos de Cristo. E saiba também, como está registrado no capítulo 12 de 2 aos Coríntios, versículo
9, 10 em diante, que ali a graça de Deus opera na sua vida. Porque quando a fraqueza humana se revela, é aí que a graça se manifesta. É aí que a graça superabunda. Você precisa ter certeza de que Deus, quem te chamou, de que Deus chamou você, que Ele fez a chamada e com toda certeza Ele é Deus poderoso para te fortalecer, para te dar graça, para te animar e não deixar você sucumbir como o adversário está querendo. Concluindo esta lição, nós aprendemos o seguinte, que esta carta de 2 aos Coríntios teve como finalidade fortalecer os irmãos da igreja local, consolidar o apostolado de Paulo, desmascarar os falsos apóstolos que se infiltravam na igreja, fazer também uma oferta para ajudar os irmãos de Jerusalém, os irmãos pobres lá de Jerusalém. Também aprendemos que esta segunda carta tem o propósito de edificar os irmãos em meio às perseguições e sofrimento, mostrando assim o cuidado e misericórdia e a consolação de Deus para com eles. Entendemos também que tem um texto maravilhoso que ajuda o cristão a entender que os sofrimentos ele tem um propósito. Está registrado em 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 até 10. Medite. 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 10. Esse texto da Escritura Sagrada é um dos célebres textos que vai te auxiliar poderosamente a compreender o propósito do sofrimento cristão. Além do mais, de um modo geral, o apóstolo Paulo lidou com toda a situação e mostra que assim como ele enfrentou, agradecendo ainda ao Senhor, esse texto, ele nos auxilia a também seguirmos esse exemplo. Por que não seguir esse exemplo? Paulo vai dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que o Espírito Santo fortaleça a sua fé. Que o Espírito Santo te encha de graça, de poder. Que o Espírito Santo possa te dar discernimento e que você compreenda todas as lutas e vença todo ensino contrário, todos os opositores do Evangelho de Cristo, né? Vença também as calúnias, as perseguições, que vença todas as guerras. Pai querido, ajude esta pessoa agora que assistiu esse vídeo. Ajude, Senhor. Ajude para que esteja fortalecido no Senhor e fortalecido possa testemunhar do Senhor a muitos. Pai querido, que a fé dele seja fortalecida no Senhor, manifeste porção dobrada do teu Espírito Santo. Como o Senhor ajudou o apóstolo Paulo, nos ajude a levar também a nossa cruz até o fim. Que Deus te abençoe. Que Deus te encha de graça, de poder e de unção. Deus abençoe a todos.